Paz e bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você está no canal Crescendo na Fé. Muito prazer, sou André Quintino, professor da Rede Estadual de Educação, leciono a disciplina de Sociologia e também sou teólogo em formação pela Faculdade Católica Paulista, já na reta final da graduação, com a graça de Deus. Agora em maio deste ano de 2026 concluo a minha graduação. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, te convido, venha fazer parte da nossa grande família. Se inscreva, ative aí o sininho de notificações para estar sempre por dentro dos nossos conteúdos, visite os outros vídeos, os outros conteúdos e vamos assim juntos caminhar, crescer na fé, crescer na escola de Jesus, aprender, conhecer muito mais os fundamentos da nossa fé cristã e deste modo, à medida que a gente conhece, que a gente aprofunda, a gente vai viver com plenitude, vai viver muito melhor esta fé. Quero refletir com você brevemente o Evangelho deste domingo, dia 15 de março de 2026, quarto domingo da Quaresma. Quaresma, esse tempo de graça, este tempo forte de conversão, convite à conversão, ou seja, a repensar a nossa vida, as nossas escolhas, nossas atitudes e comportamentos. É o grande retiro que a gente é convidado a vivenciar, olhar para dentro do nosso coração e procurar perceber como estamos escrevendo a nossa história neste mundo, o que nós precisamos trabalhar dentro de nós, os nossos relacionamentos. É tempo de conversão, é tempo de nos voltar para o Senhor, é tempo de realmente nos reconciliar com Deus, conosco mesmo e com os irmãos. Evangelho do dia, deste dia 15 de março de 2026, quarto domingo da Quaresma, que se encontra Evangelho segundo São João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois era mendigo, diziam: não é aquele que vivia pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tal coisa, tal cura? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando? Isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse
que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram. Por isso seus pais disseram: ele já é de maior, interrogai-o. Então os judeus disseram-lhe: dá glória a Deus, não sabemos que esse homem é um pecador. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se é pecador, não sei, só sei que era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: o que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Responderam-lhes: o homem espantoso, vós não sabeis de onde ele é, no entanto ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando, e expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditais no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, os que veem se tornem cegos. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não tereis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. João capítulo 9, versículos de 1 a 41. Um texto extenso, né? Que relata para nós, então, a cura do cego de nascença. Aqui precisamos nos situar no tempo, no espaço, no contexto deste texto, né? Para os judeus do Antigo Testamento, qualquer pessoa que nascesse com uma deficiência auditiva, visual, enfim, era considerada como uma amaldiçoada por Deus. Então as doenças naquele tempo eram consideradas como um castigo divino. Então era um sinal da maldição de Deus. Infelizmente, ainda hoje, em nosso tempo, né? Equivocadamente, muitas pessoas pensam assim também, né? Foi castigo de Deus que a pessoa nasceu com tal deficiência. Ora, Deus é amor e todo misericórdia, rico em misericórdia. Deus quer a vida dos seus filhos e filhas, e jamais o sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, é em razão das nossas más escolhas. A vida é feita de escolhas, e muitas vezes o sofrimento decorre dessas más escolhas que nós fazemos ao longo da vida. Muito bem. No caso, a cegueira, a deficiência visual, né? Muitas vezes por questões genéticas, né? E no momento da gestação, do nascimento, né? Hereditárias, enfim, uma série de fatores. Mas o mais importante neste texto aqui é que aquele homem que era cego acreditou em Jesus, creu em Jesus. Ele teve fé, ele teve a coragem de crer. Jesus o curou. Que bonito isso. Quando nós abrimos o coração à graça de Deus, e a graça acontece na nossa vida. É preciso abrir o coração para que a graça de Deus aconteça. Tá? E é interessante perceber também nesse texto os fariseus ali motivados pelo ciúme, pela inveja, né?
como os fariseus tinham ciúme de Jesus e queriam destruí-lo, matá-lo de qualquer jeito. Porque Jesus era uma presença que incomodava as autoridades, incomodava as estruturas. Jesus vinha com uma mensagem de vida e salvação para todos, sem exclusão, para todos, sem distinção. Era uma mensagem de vida plena, uma mensagem libertadora. E isso incomodava as autoridades dos judeus, as estruturas que queriam conservar o povo nas trevas da ignorância, na escravidão, na manipulação. E Jesus vem para abrir os nossos olhos para uma nova percepção de mundo, de fé, de sociedade. Jesus tira as escamas dos nossos olhos e nos devolve a visão, ou seja, a percepção de quão amados nós somos por Deus, e sendo tão amados, nós também precisamos refletir este amor na relação com o outro, no relacionamento com os irmãos e irmãs. Se Deus nos ama, somos chamados também a amar. Se Deus cuida de nós, somos também chamados a cuidar uns dos outros. Jesus é aquele que ontem curou o cego de nascença. Jesus é aquele que hoje também, no hoje da nossa vida, do nosso tempo, da nossa história, Ele também cura a nossa cegueira espiritual. Ele tira a venda, as escamas dos nossos olhos e nos faz perceber o mundo, a realidade, com um novo olhar. O olhar de amor, de misericórdia, o amor que salva, o amor que liberta, o amor que transforma todas as realidades e estruturas. O amor de Deus em nós e através de nós tem esse poder de mudar todas as estruturas. O amor tem poder para transformar todas as realidades. Quando nós nos percebemos amados primeiramente, então nós vamos transbordar este amor e vamos lutar por um mundo mais justo, mais fraterno, um mundo realmente onde todos tenham pão, trabalho, dignidade, onde realmente a justiça prevaleça. Que Jesus possa iluminar sempre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos perceber a beleza da criação e a beleza da fraternidade, de construir fraternidade, de caminhar juntos e lutar juntos por um mundo mais irmão, mais fraterno, onde reine a força do amor. Que Deus nos abençoe copiosamente. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe o seu comentário, sua consideração, compartilhe e vamos juntos assim evangelizar.